Bom dia, povo querido, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja qual for o horário que você assistir esse vídeo, seja tocado pela verdade da palavra do Senhor. Vem comigo ler Bíblia. Nós estamos lendo os profetas maiores e estamos começando por Jeremias. Já lemos o capítulo 1 de Jeremias e hoje leremos o capítulo 2 de Jeremias. Se você tem uma Bíblia física, pegue. Se você não tem, a irmã Mary lê para você. Amém? Que diz assim: o amor de Deus e a rebeldia do povo. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti e da tua afeição quando era jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Todos os que devoravam se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos. Indo após a nulidade dos ídolos. A inutilidade, né? A nulo. Eles são nulo, não, nada podem fazer, né? Os ídolos. Indo após a inulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos, sem perguntarem onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombras de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Solidão total, né? O deserto que Israel atravessou com Moisés. E vós introduzi uma terra, e eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e seu bem, mas depois de terdes entrado nela, vos a contaminastes, e da minha herança fizestes abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E o que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Os profetas profetizaram por Baal. Baal, Deus da prosperidade, do dinheiro, de tantas outras coisas, que engloba muita coisa, né? Essa entidade, esse Deus que eles adoram, né? Entre aspas, nada tem, é nulo, mas eles traem o Senhor. É desse jeito. Versículo 9. Perfídia sem exemplo. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos dos vossos filhos pleitearei. Passai a terra do mar de Chipre e vede, mandai mensagens a Quedar e atentai bem, e vede que jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefados, diz o Senhor. É assombrados, né? Estupefados é assombrados. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Porque, pois, veio a ser presa, meu Deus,
Os leões novos rugiram contra ele, levantaram a voz da terra dele, fizeram uma desolação, as suas cidades estão queimadas e não há quem nelas habite. Até os filhos dos Mefins, meu Deus, é forte. Até os filhos de Mefins e de Táfnis te pastaram o alto da cabeça. Até os filhos de Mefins e de Táfnis te pastaram o alto da cabeça. Acaso tudo isso não te sucedeu por haveres deixado o Senhor, teu Deus, quando te guiava pelo caminho? O que ele está dizendo aqui, irmãos, é que tudo que acontece não adianta. Quanto mais você se chega a Deus, ele se chega a você. Quanto mais você abandona a Deus, ele deixa você nas mãos daqueles que você está confiando. É um chamado para nós voltar a confiar no Deus verdadeiro, no Deus que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou no terceiro dia, está vivo. É só, se você está precisando, fale com Ele. Chame por Ele. Adore somente a Ele. Não busque a ídolos. Não perca seu tempo, não faça isso com a sua fé. Porque tudo há uma consequência. Versículo 17. Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberes as águas do Nilo? Ou indo à Assíria para beberes as águas do Eufrates? E a tua malícia te castigará. Olha, irmãos, como é forte isso aqui. Não é nem Deus, é a nossa própria malícia que nos castiga. Ó, a tua malícia te castigará e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor, teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Não deixe o Senhor dos exércitos. Volte hoje para o centro da vontade de Deus, não importa o que estiver passando. Adore somente a Jesus Cristo, aquele que é o Filho de Deus e veio porque Ele tem um amor tão grande por nós. Aleluia. Esse versículo é muito forte, né? Todos os capítulos do livro de Jeremias é muito forte. Nós vamos estar lendo e nós vamos aprender muito, irmãos, muito. É muito forte. Israel adorou a Baal. Versículo 20. Ainda que há muito quebrava eu o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizia tu. Não quero servir-te, pois em todo outeiro, alto e debaixo de toda árvore frondosa, te deitavas e te prostituía. Eu mesmo te plantei como vide, excelente. Irmão, isso aqui é muito forte. O Senhor está dizendo que Ele fez de tudo por Israel e pelo povo dele, mas eles se deitavam e se prostituíam, quer dizer, com outros deuses, adoravam outras entidades e faziam sacrifícios, matavam até suas criancinhas para ter prosperidade por causa do Deus Baal, né? O dinheiro, a prosperidade. Eu mesmo, versículo 21, eu mesmo te plantei como vide excelente, videira, né? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. João 15. Eu te plantei como uma vide excelente, da semente mais pura, como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como de vide brava, como de uma videira brava. Isso aqui é forte. Pelo que ainda que te laves como salitre, meu Deus, ainda que te laves como salitre e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Como podes dizer, não estou maculada, não andei após os Baalins,
Vê o teu rasto no vale? Reconhece o que fizeste? Dromedárias nova de ligeiros pés, que andas zigue-zagueando pelo caminho, como se não tivesse um alvo. Versículo 24, jumenta selvagem acostumada ao deserto e que no ardor do cio sorve o vento. Quem a impediria de satisfazer o teu desejo? Os que a procuram não têm de fatigar-se, no mês dela a acharão. Meu Deus do céu, isso aqui é muito forte, irmãos. Não adianta a gente fala, não faz, não sai da presença de Deus, mas não tem jeito, já colocou na cabeça o erro em sair do centro da vontade de Deus. Ele está dizendo que é como se qualquer um vai achar. Versículo 25. Guarda-te de que os teus pés andem desnudos e a tua garganta tenha sede. Mas tu dizes, não, é inútil, porque amo os estranhos e após eles irei. Meu Deus, irmãos, isso é a desobediência que Israel fez com Deus e o que muitos nossos filhos, o que nossos adolescentes, o que muitos de nós obreiros, muitos de nós que queremos, mas não conseguimos, porque ao invés de seguir a Deus e os seus conselhos, seguimos os estranhos, a vozes estranhas, a ruídos, seguimos a comichões nos ouvidos que pregam heresias, vivem erroneamente. Por quê? Por quê? É isso que esse versículo diz. Versículo 26. Como se envergonha o ladrão quando o apanham, assim se envergonham os da casa de Israel. Eles, os seus reis e os seus príncipes e os seus sacerdotes e os seus profetas. Que dizem, a um pedaço de madeira, tu és meu pai. E a pedra tu me geraste. Não, isso aqui eu vou parar aqui, irmãos. Deixam de adorar o Deus verdadeiro. Versículo 27 do capítulo 2 de Jeremias. E o próprio Deus, aconselhando Israel, ele diz, vocês que deixam de me adorar, mas olham para, que dizes a um pedaço de madeira. Tu olha para um pedaço de madeira, uma cruz com Jesus lá pendurado, que Jesus está vivo, ele não está mais em corpo, porque ele ressuscitou. Se você for lá em Jerusalém, os ossos dele não estão lá, está vazio para visitação, para provar que Jesus ressuscitou. Ele é Deus e fora ele não haverá outro. Mas colocam ele em um pedaço de madeira para simbolizar, ou para o que for, que Deus abomina isso, mas continuam fazendo. Por mais que a gente viva pregando, ensinando que é errado, que a fé não pode estar ali, eles continuam. Tá aqui, que dizes a um pedaço de madeira, tu és meu pai, e a pedra, tu me geraste. A pedra tu me geraste. Quantos adoram uma imagem de pedra e dizem, és minha mãe? Quantos? Tá aqui, tu me geraste. Pois me viraram as costas e não o rosto, mas eu vindo a angústia dizem, vindo a angústia dizem, levanta-te e livra-nos. Irmãos, isso aqui é muito forte. Aconteceu com Israel e acontece até hoje, nos dias de hoje. A Bíblia é atualizadíssima, ela é fidelíssima. O Espírito Santo de Deus fala com nós hoje. Se você ainda adora a deuses estranhos, se você ainda não consegue fechar os teus olhos e rasgar o seu coração diante do Deus Todo-Poderoso, aprenda hoje, não faça isso diante de imagens, porque é abominação para o Senhor. Está aqui a Bíblia. Onde, pois, estão os teus deuses que para ti mesmo fizeste? Um Deus que é feito com mãos de homem. Eles que se levantem e te podem livrar no tempo da tua angústia? Porque os teus deuses, ó Judá,
são tantos como as tuas cidades. É verdade. Deus tem nome para todos eles. Por que contendeis comigo? Todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor. Em vão castiguei os vossos filhos, e eles não aceitaram as minhas disciplinas. A vossa espada devorou os vossos profetas como leão destruidor. As vossas espadas devoraram os vossos profetas como leão destruidor. E foi verdade, quantos dos nossos profetas foram mortos? Isaías cerrado ao meio. Ei, tem muita coisa que aconteceu na igreja primitiva. Nós não passamos por nada, irmãos. Nem perto. Tem alguns países que alguns irmãos estão sofrendo. Versículo 31. Ó, que geração! Considerai-vos a palavra do Senhor, porventura, tenho eu sido para Israel um deserto? Ou uma terra de mais espessa escuridão? Porque, pois, diz o meu povo, somos livres, jamais tornaremos a ti. A casa, é isso que diz, eu sou livre. Eu sou livre, o tempo da graça está aí, eu fui liberto. Paulo diz, irmãos, não torneis a liberdade que eu vos dou para dar ocasião à carne. Tá aqui, ó, somos livres, jamais tornaremos a ti. É o que o povo hoje diz, eu sou livre, eu posso adorar a Deus, igual o mundo está. Não é assim desse jeito, irmãos. Nós queremos o céu. Nós queremos o céu, nós temos que ser luz do mundo, sal da terra, nós temos que ser diferente. Não podemos adorar outros deuses. Não podemos colocar diante da nossa fé, uma fé fingida, onde nós sabemos que é abominação para Deus e ainda criar os nossos filhos nisso. Versículo 32. Acaso se esquece a virgem dos seus adornos ou a noiva do seu cinto? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por dias e sem conta. Como dispõe bem os teus caminhos para buscares o amor, pois até as mulheres perdidas os ensinaste. Nas orlas dos teus vestidos se achou também o sangue de pobres e inocentes, não surpreendidos no ato de roubar, apesar de todas estas coisas. Não, isso aqui eu não vou explicar porque é muito forte. De fato, os pobres estão sendo roubados. Ainda dizes, estou inocente, certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes, não pequei. Eles estão roubando, eles estão extorquindo, eles estão mentindo sobre a palavra para seu bel conhecimento, para si. Enganando os pobres, os pequenininhos que não leem a Bíblia, que não buscam conhecimento. E ainda dizem, não pequei. Não é pecado. Que mudar, leviano, é esse dos teus caminhos? Também do Egito serás envergonhada, como fostes envergonhada na Assíria. Assim aqueles sairão de mãos na cabeça, porque o Senhor rejeitou aqueles em quem confiaste, e não terás sorte por meio deles. Irmãos, isso é muito forte. Mas amanhã, se Deus assim nos permitir, eu não tenho como, porque a minha internet aqui é bem complicada, mas Deus nos dará força para vencer, pois é um projeto que nasceu no coração de Deus. Amém, queridos? Se Deus nos permitir, amanhã, capítulo 3 de Jeremias. Fique com essa palavra, medite. Leia na sua Bíblia, capítulo 2 de Jeremias. Deus abençoe.